Hoje eu quero falar o que fazer quando você estiver no meio do caminho. O que fazer quando você estiver no meio do caminho. Josué capítulo 4, versículo 1. Diz assim: quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o lugar onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio, fala comigo, meio do Jordão. Ponham cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal, fala comigo, sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado, e as pedras estão lá até hoje. Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Pai, estarmos aqui mais uma vez, mais um momento, e ouvimos a Tua palavra. A Tua palavra nos ensina, nos exorta, nos instrui, e te pedimos, fala conosco mais uma vez. Senhor, que a Tua palavra encontre boa morada em nosso coração e que possamos frutificar naquilo que fomos chamados. Nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. É preciso ter fé. Na vida é preciso ter muita fé. Muita fé para começar alguma coisa, muita fé para terminar alguma coisa, mas mais fé ainda quando você está no meio. Quando você está no meio do caminho, você vai precisar de uma fé talvez muito maior do que para começar e muito maior do que para terminar. Esse texto fala exatamente um momento em que o povo de Israel estava no meio do caminho. Eles não estavam nem na alegria da saída do Egito, nem na alegria da entrada na terra prometida. Eles estavam no meio do caminho. Eles estavam em um momento que eles só poderiam continuar crendo na promessa de Deus, andando no meio do deserto. Eles estavam no meio do caminho. Eles precisavam administrar o meio do caminho. Sabe, talvez você está aqui e você está no meio do caminho, no meio do seu sonho, no meio do seu projeto, no meio do seu ministério. E se você não está no meio, em algum momento da sua vida, o meio vai te alcançar. E quando você estiver no meio do caminho, você precisa entender um princípio: que nada na sua vida é seu. Seus sonhos não são seus, sua liderança não é sua, sua igreja não é sua. Nada é seu, mas Deus te dá para você administrar. Não é porque não é seu que você não tem que administrar. Você precisa aprender a administrar o meio do caminho. É poderoso saber que Deus, mesmo olhando para mim e para você, Ele ainda vê possibilidade de nos dar algo tão poderoso, não é verdade? Ele nos dá algo, Ele coloca coisas sobre nossa jurisdição. Ele coloca coisas nas nossas mãos para administrarmos. E nós precisamos aprender a administrar o meio do caminho. Aquele povo precisou administrar o meio do caminho porque toda uma futura geração dependia do que eles iriam fazer. Eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: quando você estiver no meio do caminho, fala com vontade, gente. Quando estiver no meio do caminho, não desista. Agora olha para outra pessoa, eu sei que ela foi sua segunda opção, mas Jesus também ama ela. E fala: quando você estiver no meio do caminho, não desista. Eu não sei você, mas eu tenho 2 telefones. Eu tenho um telefone que eu resolvo as coisas da igreja, que eu estou nos grupos. Todo mundo tem grupo de WhatsApp, né, gente? Ixi, misericórdia. Sangue de Jesus tem poder nos grupos do WhatsApp. E eu tenho um telefone que é só meu, pessoal, que eu cuido da minha família, dos meus amigos próximos. E quando as minhas filhas, porque eu tenho 3 filhas, querem jogar, brincar no celular, porque as crianças gostam disso, eu sempre dou o segundo telefone.
E o meu telefone mais importante sempre fica comigo. Elas não tocam nesse telefone, elas só tocam no segundo telefone. E quando eu dou o segundo telefone, eu digo, presta bastante atenção, que fique bem claro que esse celular é meu. Tudo que tem aqui é meu, o conteúdo pertence a mim. Eu estou te dando somente para você administrar. Se você não administrar direito, eu mudo o seu destino. E eu coloco na mão delas o celular somente para administrar. Sabe qual é o nosso problema? A gente se acha proprietário das coisas quando a gente só é o administrador. A gente só é o mordomo de tudo que Deus nos deu. A gente é igual um caseiro. Já viu um caseiro que tem uma casa milionária? Ele chama todos os amigos quando o patrão viaja. Vamos comer churrasco e tomar banho de piscina. Como se a casa fosse dele. Esse é a gente, às vezes, achando que a igreja é da gente, que o sonho é da gente, que o ministério é da gente, que a liderança é da gente, que a vida é da gente. Quando Deus colocou tudo nas nossas mãos para a gente administrar. Mas presta atenção, não é porque não é seu que não é sua função administrar. Você precisa administrar bem o que Deus colocou nas suas mãos. Sabe por quê? A má administração do seu chamado pode gerar cicatrizes em você e em muitas pessoas. Hoje a igreja brasileira está ferida. Nós temos muitas pessoas machucadas, magoadas. Por quê? Por causa de pessoas que não souberam administrar o meio do caminho. Nós precisamos saber administrar o meio do caminho. E hoje eu quero falar para você 3 atitudes do que fazer quando você estiver no meio do caminho. Primeiro lugar, quando você estiver no meio do caminho, administre as suas atitudes. Fala comigo, atitudes. O que você vai fazer? O que você vai fazer quando você estiver no meio do caminho? Josué 3, versículo 15 diz assim: quando chegaram no Jordão, puseram os pés dentro da água. Ela parou de correr e ficou amontoada na parte de cima do rio até Adã. Na parte de baixo, o rio secou completamente até o Mar Morto. Então o povo passou para o outro lado, perto de Jericó. Enquanto os israelitas atravessavam pisando em terra seca, os sacerdotes que levavam a arca ficaram parados no seco, no meio, fala comigo, meio, no meio do rio Jordão. E ficaram ali até que todo o povo acabou de passar. Se alguém puder me ajudar a botar esse púlpito um pouco mais para frente, eu agradeço. Gente, eu não sei vocês, mas eu estou sempre em aeroporto. E quando você vai no aeroporto, no banheiro, geralmente quando você lava a mão, é uma torneira automática, não é? Você põe a mão e a água desce. E eu estou tão acostumada com aquela torneira automática do aeroporto, que às vezes eu estou na minha casa e fico. E a água não desce. Aí só depois que eu me percebo que eu tenho que girar para poder a água descer. O povo de Israel estava mais ou menos assim, com a síndrome da torneira automática, acostumado com as coisas descendo do céu. Eles estavam comendo do pão do céu há muitos anos. Jesus mandava tudo fresquinho, tudo maravilhoso. Agora eles não queriam fazer mais nada. Mas sabe, quando nós estivermos no meio do caminho, precisamos administrar as nossas atitudes. O que nós vamos fazer? Havia uma ordem expressa. Eles precisavam ficar no meio do Jordão. E para ficar no meio do rio, nego tem que ter fé. Tem ou não tem, minha gente? Tem! Porque você não sabe qual o momento que a água que está desse lado e que a água que está desse lado vai começar a fluir. Eu, se estivesse no meio do rio, eu ia dizer, vamos sair daqui, vamos sair daqui, vamos sair daqui. Não é? Porque a qualquer momento aquele milagre poderia parar. Era necessário muita fé para ficar no meio do caminho. Mas era necessário a atitude. O meio do caminho talvez não vai ser o lugar mais confortável. Não vai ser o cenário mais bonito. Não vai ser a posição mais desejável. Talvez no meio do caminho o desânimo vai tentar te pegar. No meio do caminho aquela pessoa que você investiu tanto vai virar as costas para você. Vai enviar uma faca nas suas costas. E você vai querer desistir no meio do caminho. Aquela pessoa que você investiu vai desistir. Vai dizer, não vamos chegar do outro lado. Tchau, fica aí sozinho. No meio do caminho a tristeza vai tentar te abater, o desânimo vai tentar te pegar. O que você vai fazer quando você estiver no meio do caminho? Qual vai ser a sua atitude? Você não pode parar quando você estiver no meio do caminho. O meio do caminho é um momento crucial para a gente. A Bíblia diz que Davi estava lá com o pai dele disse, vai levar pão com queijo para os seus irmãos. Ele chega lá. O gigante estava zombando do povo de Israel há quanto tempo, gente? A Bíblia diz 40 dias. E o gigante fazia isso de manhã e de tarde. Então foram 80 zombarias. Saul fez o quê?
Fez o que, gente? Nada. Saul não fez nada. Ele deixou aquele gigante zombar 40 dias, 80 vezes do povo de Israel. Chegou Davi. No meio do caminho, ele disse: nada vai me parar. O que esse camarada está fazendo? Está zombando. Peraí que eu vou lá. Pô, matou ele. Quando você estiver no meio do caminho, não pare. Não deixe nada te parar. Não deixe o desânimo te pegar. Não deixe a aflição derrubar você. Não deixe a depressão te jogar no chão. O meio do caminho é muito importante. O que nós vamos fazer quando nós estivermos no meio do caminho? A minha filha Sara, de 7 anos, gente, ela é uma figura. E ela está aprendendo a andar de bicicleta sem rodinhas. Na igreja eu deixo as bicicletas, porque tem muito espaço para elas andarem. E ela estava aprendendo e tinha um jovenzinho assim da igreja. Ela disse: tio, me ajuda. E aí ele ficou ajudando ela, mas chega uma hora que cansa, né, gente? Ficar segurando a bicicleta, aquilo é coisa terrível. Aí ele disse: Sara, vamos parar um pouco, vamos descansar. Ela: vamos nada, não vamos parar não. Aí ele: mas Sara, pegou um argumento teológico contra quem, gente? Contra minha filha. Pegou em bomba. Ele chegou: mas Sara, até Jesus descansou. Ela olhou para ele e fez: Jesus só descansou quando terminou o trabalho. Bora! Ei! Só descansa quando você terminar o seu trabalho. Não pare no meio do caminho. Aí você vai dizer: ah, pastora, mas eu não me inscrevi para isso não. Eu queria só a parte dos milagres. Bom, já é um milagre que Jesus te escolheu. Já é um milagre que Jesus me escolheu, não é verdade? Pessoas feridas, magoadas, improváveis. Já é um milagre que Jesus nos escolheu. Não pare no meio do caminho. O que você vai fazer? Administre as suas atitudes. A verdade é que nós estamos perdendo todos os dias os milagres de Deus na nossa vida, tentando entender o método. A gente está tentando entender o método. A gente está tentando entender o meio do caminho. Não estou entendendo porque eu tenho que ficar parado aqui no meio desse rio. Por que a gente não passa logo? Por que a gente tem que pegar 12 pedras? Por que a gente tem que fazer isso? E a gente está perdendo o milagre porque a gente está tentando entender o meio do caminho. O que você vai fazer quando você estiver no meio do caminho? Tem gente que diz assim: ah, eu queria logo que o ano acabasse. Eu queria que pulasse para a fase onde os humilhados são exaltados, não é? Onde tudo está bem. Ninguém quer o meio do caminho, gente. Quem gosta do processo, deixa eu te dizer, o meio do caminho é necessário na nossa vida. É muito importante na nossa vida. E o que você vai fazer no meio do caminho determina o seu destino. Porque o meio do caminho não é negativo, não. O meio do caminho só é negativo quando a gente transforma em estado aquilo que era para ser só um estágio na nossa vida. O problema é que a gente está armando o acampamento onde era só um lugar de passagem. A gente está no meio do caminho parado há muito tempo, que a gente fica igual menino birrento. O que está acontecendo no meio do caminho? Por que a gente tem que ficar aqui? Por que a gente não sai? Quanto mais você reclamar, você não vai sair do meio do caminho. Administre as suas atitudes no meio do caminho. Sabe por quê? Porque o meio do caminho não é um lugar de ficar parado. O meio do caminho não é um lugar onde tudo parece que não acontece. Muitas vezes a gente acha isso. A gente se vê no meio do caminho e a gente se vê o quê? Incapaz, imperfeito. Quantas vezes, tenho certeza que todo mundo aqui escuta testemunhos, quantas vezes as pessoas chegaram para mim: pastora, aquela mensagem que você pregou, meu Deus, como falou comigo. Eu disse: meu Deus, logo aquela mensagem. Eu achei péssima aquela mensagem. Mas aquela mensagem foi uma bênção na vida daquela pessoa. Sabe por quê, gente? Porque quando nós estamos no meio do caminho, quando nós nos sentimos incapazes, Deus usa o nosso meio do caminho para destravar o começo de alguém. Deus quer usar o meio do seu caminho para destravar o começo de alguém. Era muito perda de tempo Jesus só usar a gente no começo ou no fim. E Deus não desperdiça nada, gente. A Bíblia diz que até maldição Ele transforma em bênção. Então Deus vai usar você quando você estiver no meio do caminho. No meio do caminho, Deus vai fazer alguma coisa na sua vida. Administre as suas atitudes. A razão pela qual a gente lê a Bíblia e vê os milagres de Jesus e a gente acha aquilo tudo lindo é por quê? Porque a gente já sabe como termina. Agora, uma coisa é quando a gente sabe quando termina. Outra coisa é quando a gente está no meio e não enxerga nada. A gente não sabe como é que vai ser lá na frente. Nos momentos em que a gente tem que dizer para Deus: Deus, eu creio que o Senhor é bom.
Deus, eu creio que o Senhor é fiel, mesmo que nesse momento na minha vida eu não esteja vendo bondade, eu não esteja enxergando fidelidade, eu continuo acreditando que o Senhor é bom, que o Senhor é fiel. Isso se chama sacrifício. Você precisa dizer: Deus, eu continuo acreditando que o Senhor é bom. A Bíblia diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O texto diz: que diremos, pois? Ele está dizendo qual vai ser a minha resposta. Porque o poder não está na pergunta, o poder está na sua resposta. Qual vai ser a sua resposta quando você estiver no meio do caminho? Que diremos, pois? O que nós vamos fazer quando estivermos no meio do caminho? José estava indo em direção ao seu destino. Ele teve um sonho, ele viu os feixes dos seus irmãos se curvando sobre ele. Eu posso imaginar José dizendo: nasci para ser grande, nasci para liderar, nasci para grandes coisas. E aí a coisa melhora, porque o pai dele vem e valida a grandeza dele, dá ele uma capa. Já estava tudo traçado. E quando ele ganha a capa, e quando ele vê o sonho, ele vê a visão, ele vai parar onde? No meio do caminho. Ele vai parar no poço e em uma prisão. Mas presta bastante atenção: quando você estiver no meio do caminho, tem algo para Deus te ensinar. Porque Deus é intencional em todas as coisas que Ele faz. Qual era o propósito de Deus na vida de José? Que ele soubesse economizar comida para salvar uma nação, não é? Aí o que é que Deus faz? Vai para o poço, José. Passa fome, José. Ei, quem economiza comida? Aprende a economizar comida como? Comendo camarão, creme brulee. Tinha sorvete no fundo do poço, gente. Não tinha fome. Deus disse: vai pro poço, José. Passa fome, José, porque o meu propósito é que um dia você junte comida para toda uma nação. Deus é intencional em todas as coisas que Ele faz. Aí Deus disse assim: José, um dia você vai ser um grande líder. Aí o que é que Deus faz? Vai para a prisão, José. Vai liderar um bando de condenado. Porque a Bíblia diz que o carcereiro botou na mão de José o quê? Todos os prisioneiros. Gente, como é que se aprende a liderar? É liderando gente boa? É liderando gente fácil? É? Não, gente. É liderando os processados da vida. Gente complicada, não é? Gente difícil. Pessoas difíceis não são uma desculpa pra gente errar. É um motivo pra gente acertar. Deus estava treinando José. Fica na prisão, José. Eu estou treinando você para ser um grande líder. Qual era o terceiro propósito de José? Perdoar a sua família. Trazer todo mundo para perto dele. Aí o que é que Deus diz? Fica sozinho, José. Passa muito tempo sozinho no poço e na prisão para você aprender o que é ausência e o que é presença, e você dar valor à presença das pessoas, para um dia você perdoar e você trazer todo mundo para perto. Deus é intencional em todas as coisas que faz. Talvez você esteja no meio do caminho, mas quando Deus parar aparentemente o teu caminho, a tua rota, é porque Deus é intencional. É porque o favor de Deus, a bênção de Deus, a capa de Deus é para o hoje, mas o ensinamento é para o amanhã. Deixa eu te dizer uma coisa: a capa podem roubar de você, o sonho podem zombar de você, mas o ensinamento ninguém tira de você, ninguém arranca de você. O meio do caminho é necessário. Administre o meio do caminho. O que você vai fazer quando estiver no meio? Eu me pergunto se na nossa vida é assim. Algumas vezes a razão para a alegria parar de fluir, para a fé parar de crescer, é porque a gente está bem no meio do caminho. No meio do caminho, continue trabalhando. Mas infelizmente a gente é uma geração que não sabe lidar com a segunda-feira, não é, gente? No domingo tá tudo bem. No domingo a gente vai para a igreja. No domingo a gente tem uma palavra de motivação. Uou, domingo é maravilhoso. Mas Deus não quer mais que você fique ouvindo a palavra do domingo. Deus quer aplicação na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. O que você vai fazer? Igreja não é lugar para a gente recarregar a bateria, gente, né? A gente faz isso na tomada, com o celular e com o iPad da gente. Igreja é para a gente aplicar aquilo que nós já estamos aprendendo. O que você vai fazer quando estiver no meio do caminho entre a revelação do sonho de Deus e a liberação do sonho de Deus? Existem os bastidores, o processo, aquilo que a gente não está vendo é o meio do caminho.
Mas no meio do caminho, se você não acreditar, se você não trouxer fé, se você não tiver as atitudes certas, você está tratando Deus como mágico de Oz, e Deus não é mágico de Oz, nem gênio da lâmpada. Ele trabalha com as minhas atitudes, com as suas atitudes. Eu preciso fazer alguma coisa quando estiver no meio do caminho. Quando você estiver no meio do caminho, administre suas atitudes. Administre os seus pensamentos. O que você vai lembrar? Então Josué disse: pegue 12 pedras, as empilhem. E no futuro, quando seus filhos perguntarem o que são essas pedras, conte a eles o que o Senhor fez. Diga a eles que nós nem sabíamos se iríamos conseguir, mas Deus fez algo que só Ele poderia fazer. E nós chegamos lá, nós passamos o rio. O que você vai lembrar? O que você vai lembrar quando você estiver no meio do caminho? Eu fico imaginando aquele povo que passou no meio do Jordão. A Bíblia diz que Deus disse: pegue 12 pedras para vocês não se esquecerem. E durante algum tempo, depois que se passou o Jordão, eu posso imaginar um pai levando os filhos e mostrando as pedras e dizendo: sabe, filho, essas 12 pedras foram quando Deus nos livrou. Ele nos fez passar a pés enxutos no meio do Jordão. E hoje nós estamos aqui vivendo essa vitória. Mas o tempo foi passando e as pessoas foram se esquecendo. E a história foi sendo distorcida. Talvez a próxima família já estava: essas 12 pedras, meu filho, foi Deus que nos fez passar pelo meio do Jordão. Mas a gente que passou, na verdade, né? Deus não pegou a gente no colo e passou a gente. A gente fez alguma coisa. A história já estava sendo distorcida. Eles já não sabiam mais o que se lembrar. E a Bíblia diz que entre Josué e Juízes, a próxima geração se esqueceu do que o Senhor tinha feito. A geração de Josué colocou as pedras e a próxima geração nem sabia da história. O que você vai se lembrar quando você estiver no meio do caminho? No momento que você estiver sem fé, sem coragem, sem esperança, o que você vai lembrar? Conte a história. Quando você estiver no meio do caminho, você precisa se lembrar dos feitos do Senhor na sua vida. O problema é que a gente tem memória curta para a bondade e para a misericórdia de Deus na nossa vida. É por isso que eu amo Davi, gente. A história de Davi é maravilhosa, porque em nenhum momento Davi se apoiou nas suas próprias habilidades. A Bíblia diz que ele venceu gigante, urso, leão. Mas todas as vezes que ele tinha grandes conquistas, mesmo que ele tivesse realizado, ele dizia: foi Deus que proporcionou tudo, foi Deus que fez. No meio do caminho ele se lembrava das coisas certas. Você consegue fazer o mesmo? Você consegue bater no seu peito e dizer: não fui eu que fiz, foi Deus? Você consegue se lembrar das coisas certas quando você estiver no meio do caminho? Sabe, você pode olhar para mim, você pode ter ouvido o meu testemunho no YouTube e ter visto tudo que Deus fez na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha igreja. E isso pode te abençoar de alguma forma. Mas deixa eu te dizer, você pode me ver, mas é Deus que você sente, porque é Deus que faz. É Deus que realiza. Nós não podemos nos esquecer. Quando a gente estiver no meio do caminho, traz as pedras de volta. Pode ser uma pedra pequena, não se esqueça. O que você vai lembrar quando você estiver no meio do caminho? Se lembra do começo. Se lembra aquela paixão que você tinha pelas vidas perdidas. Às vezes hoje, como pastor, nós temos uma multidão nas nossas igrejas. Entra e sai 3.000 pessoas e a gente acha isso muito bonito. E a gente acha linda e às vezes a gente está cansado. A gente se esqueceu de lembrar o fogo que ardia no nosso coração quando a gente ganhou a primeira vida para Jesus. O que você vai lembrar quando você estiver no meio do caminho? A sua amnésia no meio do caminho pode te destruir. Pode te destruir. Você vai lembrar das orações que você fazia. Deus me usa, Deus me faz um instrumento, Deus faz isso, Deus manda cadeiras, Deus não tem dinheiro para a gente comprar cadeira, Deus não tem dinheiro para a gente comprar o som, Deus faz isso, hoje você tem tudo, você se esqueceu. Você fez como a próxima geração, esqueceu as 12 pedras, esqueceu o milagre, esqueceu que foi Deus que levantou água de um lado e água do outro. O que você vai lembrar quando você estiver no meio do caminho? Nós precisamos lembrar da bondade de Deus na nossa vida. O que você vai pensar? Administre os seus pensamentos, porque na hora do meio do caminho o diabo só bota os piores pensamentos na nossa cabeça, não é? Não vou chegar no fim, tá difícil, tá difícil. Lembra dos milagres, lembra do que Deus já fez.
porque Deus já fez alguma coisa. Sabe, familiaridade com o milagre, com a bênção, com o favor de Deus é muito perigoso na nossa vida. Já percebeu que a gente se acostuma? Gente, o Rio de Janeiro, minha cidade é linda, mas eu acho tão lindo. Aquele mar, aqueles morros, e toda vez que eu pego um táxi no Rio de Janeiro, eu digo, gente, é lindo demais isso. Aí o taxista, né? Por quê? Porque ele já está acostumado com a paisagem. Cuidado para você não estar acostumado com os milagres. Não se esqueça. O que você vai fazer? O que você vai lembrar quando você estiver no meio do caminho? Administre bem os seus pensamentos, porque o diabo vai fazer de tudo para destruir a sua vida aqui, ó, na sua mente. Tem muita gente que me conhece desde que eu era pequena. Na verdade, eu ainda sou pequena, né, gente? Não cresci, não. Mas me conhece quando eu era mais nova. E muita gente me chama, às vezes, para ir pregar na igreja, aquelas pessoas que já me conheciam, só que eu não consigo mais ir. Eu tenho família, eu tenho casa, tenho uma igreja local. E se eu disser não para essas pessoas, elas ficam com raiva de mim. Elas dizem, agora você tá famosa, hein? Agora você não quer ir na minha igreja. Porque o diabo vai tentar contra os seus pensamentos. Vai tentar distorcer a sua identidade. Agora você não vem não. Agora você mudou. Mudei nada, filha. Quem mudou aqui foi você. Quem nunca me deu valor foi você. Quem sempre teve eu do seu lado foi você. Mas nunca viu a mensagem que Deus colocou no meu coração. E agora você quer mudar? Você quer mexer com meus pensamentos? Você quer mexer com quem eu sou? Aqui não, filho. Aqui não. Eu nunca mudei, você que mudou. E olha, agora, não foi você que mudou, não. Você não me dá mais valor, não. Você só dá valor ao seu evento. É isso. Você nunca está me dando valor, não. Dê valor a quem sempre esteve do seu lado e sempre te admirou desde o começo. Não se esqueça. Não tenha memória curta. Porque às vezes quando a gente está no meio do caminho ou lá no fim, a gente se esquece, não é? A gente se esquece. O que você vai lembrar? Quando você estiver no meio do caminho, o que você vai lembrar? O que você vai fazer? O que você vai lembrar? E quando você estiver no meio do caminho, conte a história. Fala comigo, conte a história. O que você vai dizer? O que você vai fazer? O que você vai lembrar? O que você vai dizer? No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem, que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão e as águas foram interrompidas, essas pedras serão um memorial para o povo de Israel. Ei, o que você vai dizer?